Boa noite. Estamos aqui para mais um encontro sobre a Páscoa. Essa festividade que está quase chegando, né, enquanto a roda do ano gira. Vou dando boas-vindas a quem está chegando aqui. Boa noite, Dora. Boa noite, Maria. Ketri, Ig, Verena. Boa noite. Muito bom tê-las aqui. Sheila Regina também entrou. Boa noite. Uma quarta-feira, dia de Mercúrio. Vamos aproveitar aí para a gente então trocar, né, com o nosso fluxo do pensamento, do coração, sobre a Páscoa. Essa festividade que está se aproximando cada vez mais perto, ela já está no ar, a gente já está vivendo esse advento de Páscoa, essa preparação para a Páscoa, mas agora a gente tem que começar a concretizar as coisas. Boa noite, Dora. Então vamos chegando. Quem está aqui pela primeira vez, por favor, escreve para mim. Olha, é minha primeira vez aqui, estou chegando. Dora, Wanda, eu já conheço, de cursos, de encontros online, né? E até presenciais. Mas enfim, vamos chegando. Aproveita, já manda o aviãozinho aí, chama alguém da família, do seu local de trabalho, que possa se beneficiar e fazer uma Páscoa diferente para as crianças. Boa noite, Aline. Tudo bem? Então, olha só, enquanto vocês vão chegando, e quem está aqui pela primeira vez vai contando para mim. Hoje a minha meta é falar sobre as 4 ações essenciais para a gente celebrar a Páscoa com as crianças. Embora o meu foco seja na celebração com crianças, eu preciso de vocês, porque é vocês que vão possibilitar essa super celebração significativa, profunda, leve e bonita para as crianças, né? Então, vamos olhar para essas 4 ações essenciais que vocês têm que fazer na Páscoa de 2024. Não adianta deixar para 2025, porque um ano na vida da criança é muito tempo. Oi, Ana Lúcia. Oi, Fernanda. Oi, Marli. Bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Ana Flávia Basso, sou psicóloga de formação universitária tradicional, trabalhei com ONGs, violência contra a mulher, violência contra a criança, sempre atendi crianças na clínica, né, com psicoterapia, fui parar em escola, trabalhei com muita dança, movimento e artes nas escolas e me tornei euritmista, fiz mais 5 anos de formação em euritmia e desde então a fala, as histórias, as coreografias ganharam na minha vida um lugar mais do que especial. Minha história com dobradura, a coroa do rei, eu também sempre faço a coroa do rei, Sheila. E as crianças piram. É mágica que a gente faz com as mãos, né? É muito legal. Todo ano eu conto para as crianças da escola aqui e eles ficam uau. Muito, muito gostoso. Então, aproveita que a gente está aqui, tem gente que já se conhece, quem está chegando pela primeira vez, fala para mim, oi, é minha primeira vez aqui, Ana, nunca estive no Educar com Histórias. Tem muita coisa no YouTube, né, no site com histórias, mas aqui hoje a gente vai falar sobre as 4 ações essenciais para celebrar a Páscoa. Então, vamos lá. Vamos começar a falar sobre essas 4 ações. Nesse sábado, ao final aqui dessa live, eu vou falar sobre o intensivão de Páscoa, que vai ser um intensivo mesmo para a gente falar de Páscoa profundamente no próximo sábado à tarde. Escolhi fazer à tarde, né, para outras pessoas, todo mundo poder se organizar sábado de manhã e a gente poder se encontrar à tarde. Primeira vez, Casa do Bosque, bem-vinda! Ah, olha só, participou do intensivão de Natal, né? Foi muito gostoso. E agora vai ser o de Páscoa que vai acontecer nesse sábado. E aqui eu quero trabalhar com vocês o que vocês podem fazer para Páscoa e ao final vou convidar vocês para o intensivão que vai acontecer. Tá maratonando os vídeos, que bom. Então, muito bem, o que eu preparei aqui hoje para vocês? Meu objetivo aqui é fazer com que todo mundo saia preparado para a Páscoa desse ano
pelo menos entendendo o que precisa ser feito, tá? Depois quem quiser aprofundar comigo lá no intensivão vai ser muito bem-vindo, mas aqui eu já vou dar algumas ferramentas importantes para vocês perceberem que o movimento da Páscoa, quem faz são vocês, educadores. Esteja você com o seu filho, seus filhos em casa, netos, pacientes na clínica, ou você que é professora, coordenadora, que trabalha em escola, que trabalha com grupos de crianças. Então depende de nós, educadores, e é isso que eu quero que vocês entendam hoje, né? Se eu conseguir fazer vocês entenderem a importância que vocês têm na Páscoa de uma criança, eu já vou estar super feliz, tá? Na live passada eu falei sobre 7 coisas que vocês não podem fazer, 7 erros, e o primeiro item foi não deixar para depois, não deixar para a Páscoa do ano que vem, não deixar para quando você tiver mais com a vida mais organizada e tranquila. Isso não vai existir. Todo ano a gente tem alguma coisa demandando, né, ou seja no trabalho, ou na família, ou no relacionamento, ou com amigos, não importa. A gente vai ter desafios para superar todo ano, nunca vai existir a situação ideal, calma. Nunca não, mas é difícil, né? Então não adianta dar essa desculpa. A gente vai ter que fazer o melhor dentro da nossa realidade hoje. E vocês vão ver que é muito fácil, tá? E aí, então, eu selecionei 4 ações essenciais que um educador precisa fazer. E isso está nas mãos de um adulto, que tem consciência, que sabe ponderar. Então, desses 4 itens, vocês precisam entender que a gente cria a atmosfera da festa, a gente cria o ambiente da festa, a gente cria as ações dessa festividade e a gente vai criar, com tudo isso, as memórias. Esses 4 itens são importantes, 4 aspectos de uma festividade. Tem uma cachorrita aqui que vai fazer parte dessa conversa junto com a gente. Então, se vocês ouvirem barulhinhos, eu estou acompanhada por um ser vivo, né? E é a Diana, uma cachorra que eu adotei faz pouco tempo. Agora eu tô com 2. Vamos viver a Páscoa também, né? Então é o seguinte, atmosfera é o primeiro item que eu quero trabalhar com vocês, porque a gente está entrando na atmosfera do outono aqui no Brasil e a Wanda, outras pessoas que estão em outro hemisfério, vão começar a viver a Páscoa. E é muito diferente a gente celebrar a Páscoa aqui no Brasil com o outono e eles celebrarem lá a Páscoa com a primavera. Porque a estação do ano, ela é um pano de fundo da festividade. Ela é aquilo que vai fazer a gente se inspirar, né? E o primeiro item aqui, a primeira ação que um educador tem que fazer é cuidar da atmosfera. E quando eu digo, pode anotar aí, cuidar da atmosfera, eu quero que você se conecte com o elemento ar. A atmosfera é aquilo que a gente não sabe explicar, né? A gente entra num lugar e fala, nossa, que lugar agradável. Ou a gente entra num lugar e fala, nossa, que lugar pesado. Então pensa nessa atmosfera do lugar. A criança, ela precisa sentir a atmosfera que você vai criar. Isso vai conectá-la ao elemento ar, ao elemento sutil, daquilo que não é visível, que não é material, que não é concreto. Então, para a gente criar uma atmosfera, e a gente é responsável sempre pelas atmosferas na vida de uma criança, aquilo que ela não vai ver, mas ela vai perceber, que vai impregná-la com percepções, a gente precisa começar a olhar para dentro da gente. A gente precisa começar a observar como é que eu me relaciono com as festividades do ano. Luluzinha, eles ainda não conhecem, né? Mas vão conhecer. Começa dentro de vocês, então. Como é que eu me relaciono com a estação do ano, com o que está fora? Eu estou observando o que está acontecendo na natureza? Eu estou viva aqui? Me conectando a esse pano de fundo da estação do ano? Já percebi que tem quaresmeiras floridas? Ou que tem outras flores
ou que o céu mudou, ou que as formigas estão mais ativas. O que eu estou observando ao redor, né? De mim, da minha família, da minha escola? O que está acontecendo? Né? Então, primeira coisa é eu começar a observar fora, me relacionar com a estação do ano. Depois, olhando para dentro, eu vou vendo, poxa, que tradições eu vivi na infância? Minha família fazia algo na Páscoa? Que memórias afetivas eu tenho? Que crenças eu tenho? O que eu não acho legal na Páscoa? Que tradições eu quero perpetuar e que tradições eu não quero passar para os meus filhos, para as crianças de hoje? Será que eu concordo com tanto consumo desnecessário? Sei lá, você vai fazer perguntas para você. Então, para a gente criar essa atmosfera, a gente precisa olhar para essa estação do ano, para tudo que está vivo fora e para tudo que vive em mim, para que eu consiga trazer verdade para as crianças, para aquilo que eu for propor para elas, né? É nesse momento de criar atmosfera que eu estou lendo, que eu estou estudando, que eu estou pesquisando sobre a Páscoa, que eu estou buscando informações, vendo como essas informações ressoam no meu coração, né? Para ver se elas fazem sentido para mim, porque não é qualquer coisa que eu vejo que serve, né? E aí sim eu vou alimentar a minha alma. Tem uma cachorrita aqui. Vou alimentar a minha alma. Eu vou trazer alimento para o meu coração, para ele ficar quentinho e eu poder doar. Então, parece que trazer alimento dentro do coração é uma coisa muito distante, mas eu falei 2 caminhos concretos para vocês. Um é a observação da natureza. Quando eu me relaciono com a natureza, eu me vivifico, eu fico ativo e a criança sente isso dentro da gente. Então a gente já pode sair para passear com elas e coletar florzinhas, começar a secar essas flores e folhas para a gente fazer objetos de decoração outonais para Páscoa. A gente pode sair para fazer caminhadas e despertar o olhar delas, né? Aqui na escola que eu ajudo a fazer a coordenação, toda quarta-feira as crianças saem para fazer, pequenininhas, tá? De 2 a 6, para fazer um passeio pelo quarteirão da frente da escola. Então os pais já dão autorização no início do ano, a gente sai com um educador e 2 crianças e elas fazem ao longo do ano o mesmo passeio. É um quarteirão, gente, dura de 10 a 15 minutos. E é lindíssimo ver como eles observam as estações do ano, no mesmo caminho, as árvores, as plantas, as flores, tudo, os animais, os passarinhos, tudo. A observação deles vai ganhando uma riqueza. E o passeio não é a professora falando, o que você está vendo? Você viu a formiga? Não, a gente passeia, a gente vive o momento e eles trazem. E eles voltam para a escola, gente, cheio de folhas secas, de flores, de galhos que eles pegaram no chão, galhos às vezes gigantes. E eles vão construir brinquedos, e eles vão colocar no cantinho de época. Então, assim, observa que a gente não precisa às vezes nem variar muito. Um passeio que acontece no mesmo percurso o ano inteiro possibilita para a criança se conectar a essa natureza imediata, né? Às vezes a gente fica querendo inventar a roda. E um quarteirão, né, pode possibilitar muitas experiências em grupo, coletivas, né? Uma criança quer subir numa árvore, a outra ainda não sabe subir na árvore, fica observando como ela faz. Enfim, é mágico, né? Veja se vocês conseguem pensar nessas situações onde vocês trabalham com crianças ou você, né, que mora numa rua, num lugar que dá para caminhar. Então, eu falei dessa primeira ação, já fui parar em outro lugar, vocês viram, né? Mas estou falando de criar atmosferas. A primeira ação essencial para você criar uma Páscoa memorável com crianças é cuidar da atmosfera, cuidar do que não é visto, que não é visível, que não é concreto, que não é material. E isso começa dentro de você, com a sua relação com a estação do ano e com a natureza, com tudo que está vivo, e com seus estudos e pesquisas e olhar para dentro, o que é a Páscoa para mim,
aí a Páscoa fica verdadeira em você, para você poder ir para o segundo passo, a segunda ação essencial. E a segunda ação essencial é, depois que eu preparei essa atmosfera, que é mais sutil, que é invisível, mas que permeia tudo, eu vou cuidar do ambiente. E quando eu falo ambiente, é daquilo que é concreto. Estou aqui com um pedaço de madeira que eu trouxe para vocês. Com tudo que a criança vê, toca, sente, com tudo que estimula os seus sentidos. E a criança está com o corpinho em formação. Então a gente precisa trazer experiências que toquem os seus sentidos, né? Que toquem a sua audição, o seu tato. Acabei de tocar aqui numa madeira e é muito diferente de tocar num ninho de passarinho. É que é mais delicado, esse é mais pesado, duro. Minha mão vai sentir, esse é leve, eu tenho que tocar até com a pontinha do dedo, senão eu estrago. Então, assim, que eu vou fazer? Então é o passo 2 que me conecta ao elemento terra? Eu falei, cuidar da atmosfera. 1, me conecta ao ar, ao que é sutil. Passo 2, cuidar do ambiente de Páscoa que eu quero proporcionar para a criança, elemento terra, concretude. Então é aqui que eu vou pensar assim, nossa, o que eu vou fazer para mudar a minha casa? Será que eu vou colocar um pano diferente no sofá? Será que eu vou fazer um cantinho de época? Será que eu vou colocar um objeto de decoração? Ó, tem uma cachorra aqui querendo dizer o que a gente vai fazer na Páscoa aqui em casa, né? Como é que eu vou dar pistas concretas, visíveis, por exemplo, para a criança ver que eu mudei a decoração? Nós vamos fazer pinturas, desenhos, manualidades para decorar a nossa casa para Páscoa. Que histórias que eu vou contar esse ano, que cantigas eu vou trazer, eu vou repetir 3 cantigas, mas eu vou trazer uma diferente que eu quero pesquisar. Que alimentos vão permear essa época, né, que esse advento de Páscoa, essa preparação, mas também na Semana Santa, culminando no domingo de Páscoa, né? Então, o que a gente pode fazer para trazer, estimular o sentido do paladar, o olfato com os alimentos? Vamos fazer um pão de Páscoa? Como é que vai ser? Que brincadeiras eu vou propor? Que atividades eu já vou propondo ao longo do... Tem cachorro mesmo aqui. Ao longo desse período, mas no domingo de Páscoa também. Porque, em geral, a gente pensa na Páscoa assim como o Natal. Só naquele dia, no domingo de Páscoa. Mas não. A Páscoa é toda essa época que já vai trazendo vivências e elementos para a criança. Então, a gente já pode cuidar desse elemento terra da festa, que é cuidar de tudo que diz respeito ao ambiente, que circunda a criança com impressões sensoriais. Então, eu vou cantar, eu vou tocar um instrumento, alguém da família pode tocar no domingo de Páscoa, mas a gente já não pode ir cantando essa canção. Eu vou contar uma história diferente por semana, mas no domingo de Páscoa a gente repete alguma. Não sei como você vai se planejar. Tudo isso eu vou aprofundar no intensivão de Páscoa, para quem quiser, nesse sábado à tarde. Tá? A gente vai fazer um intensivão de Páscoa das 2h30 às 17 horas. O link está na bio, depois quem quiser conhecer vai lá. E aí eu vou aprofundar tudo o que pode ser feito. Tem PDFs com histórias, cantigas, alimentos, brincadeiras, vou falar dos símbolos da Páscoa, vou trazer essa relação da Páscoa com outono e primavera, né? Mas aqui eu quero que você já consiga sair dessa live com coisas para você fazer. Então pensa em tudo que eu disse, como eu estimulo o paladar, olfato, visão, audição, o sentido térmico, o sentido do equilíbrio, né? Eu trabalho com uma perspectiva que a gente não trabalha só com 5 sentidos, a gente trabalha com 12 sentidos, né? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, mas pensa nisso. Decoração, que é o concreto do ambiente. E Dora, que delícia que a gente vai se ver lá no intensivão. As brincadeiras, as atividades, as cantigas, as músicas e os alimentos. Com isso a gente tem
uma festividade. Pensa sempre nas celebrações do mundo, em todos os países. Tem sempre dança, comida, a comunidade se encontra cantando, fazendo um ritual. Então, o que eu posso fazer dentro do ambiente da criança nessa Páscoa? Então, olha só, falei que eu ia dizer 4 ações essenciais. Como é que é o título que eu criei para essa live? 4 ações essenciais para celebrar a Páscoa com crianças. E eu já disse desde o início que eu preciso de vocês. A celebração é com as crianças, mas vocês é que vão preparar essa celebração. Então eu falei, primeira ação essencial, cuidar da atmosfera. Elemento ar. Para quem está entrando agora, eu estou sempre fazendo retrospectiva, para você chegar aqui e entender o que está acontecendo. Segunda ação essencial, cuidar do ambiente, daquilo que é elemento terra, que é concreto, tá? Que traz o visível, que traz a experiência, que traz a sensação corporal para a criança, porque o corpinho da criança está em formação. Ela está conhecendo o mundo nesses 7 primeiros anos de vida, por exemplo, que é o setênio com o qual eu trabalho mais, né? Atualmente. E então a gente precisa criar essa memória corporal também. E aí então a gente vai trazer tudo que estimula esses sentidos. Maravilha! Chegamos à terceira ação essencial que um educador precisa fazer para celebrar uma Páscoa memorável e inesquecível com as crianças. Que aí então a gente cuidou da atmosfera, a gente cuidou do ambiente. Agora a gente vai cuidar das ações. Ana, o que você quer dizer com ação? Então vamos lá. Ação vocês já devem estar pensando aí, eu estou ligando ao elemento fogo. A gente viu o ar, a gente viu a terra e agora fogo, aquilo que põe chama, que faz a gente viver com tesão, com vontade, não é? Que fogo de vida. Então, o que põe fogo? Claro que a gente não quer deixar as crianças treslocadas, não é nesse sentido. Mas o que é que mobiliza em mim algumas ações? Por exemplo, a gente vai, como educador, planejar essa Páscoa, né? Ali no elemento terra. Eu vou contar essas histórias, eu vou fazer tal objeto de decoração, eu vou fazer esse coelhinho que a Ana ensinou ano passado, tem um vídeo no YouTube, tem aí no Instagram, com guardanapo, com papel toalha, só dobrando, parece que a gente faz mágica, que nem a coroa do rei que alguém falou aqui. Ana sempre conta a história coroa do rei que você fez vídeo. É uma história que sempre faz sucesso. Esse coelhinho também. Com esse coelhinho, a gente ensina para a criança que a festa não depende de dinheiro, de consumo, do capitalismo ferrenho. Pelo contrário, com as nossas mãos e um guardanapo, a gente pode fazer um coelhinho. E quanto mais singelo, quanto mais verdadeiro, mais a criança gosta. Olha que legal. Então, a Páscoa é uma oportunidade para a gente ensinar também esses valores. E é aí, nas nossas ações, que a gente ensina esses valores. Às vezes, a gente planeja 500 coisas. Eu vou fazer pão de Páscoa, eu vou fazer não sei o quê. Boa noite, Adélia. Vou fazer não sei o quê, vou fazer não sei o quê. E aí eu não consigo, me embanando, porque eu fiz um planejamento fora da minha realidade. Então, conseguir fazer aquilo que eu planejei para a Páscoa da minha criança ou das minhas crianças é essencial e depende desse elemento fogo, dessa chama que me alimenta. Eu consigo planejar executar o que eu planejei? Eu consigo acompanhar isso ao longo de toda a Páscoa? Não estou deixando só para o domingo de Páscoa? Claro que o domingo de Páscoa é um dia muito especial, mas tem muitas coisas bonitas que a gente pode fazer para a Páscoa ser inesquecível. Mas para a gente manter esse fogo ativo, a gente precisa ter pensado na atmosfera que eu falei, que é o elemento ar. A gente precisa ter planejado no ambiente, que é o elemento terra. E aí a gente chega aqui para atuar, para mostrar para a criança com cada coisa que eu faço que essa é uma época do ano tão importante quanto as outras, né? Então aqui eu separei para vocês
Coisas muito simples. Lá no Intensivão de Páscoa, no sábado, eu vou mostrar um monte de coisa, mas aqui eu já quero dar alguns elementos para vocês. Então, eu sempre tenho pedaços de madeira que servem para mim como... se eu colocar em pé essa madeira, ela é um cenáriozinho que eu ponho um coelhinho na frente, pedrinhas. Se eu quero mudar, colocar essa madeirinha deitada, ela é uma plataforma para o coelhinho e as pedrinhas. Ah, Ana, eu não tenho um pedaço de madeira assim. Ah, mas provavelmente em algum lugar você já viu esses disquinhos vendendo. Na internet também vende. É sempre bom ter esses disquinhos. Eles viram plataformas para você colocar coelhinhos. O ano passado eu também deixei um vídeo aqui de como fazer cenáriozinhos para as crianças, cantinhos. Isso aqui é um pompom que você compra pronto. Ai, não quero comprar. Ótimo, faça com lã. Fazer pompom tem 1000 tutoriais aí, você deve fazer. Faz pomponzinho para ser coelhinho, fofinho, que a criança vai passar na bochecha, vai passar no bracinho, vai cuidar com carinho, né? E aí a gente pode pôr um cenáriozinho com florzinha seca, com folhinha, com pedrinhas. E eu já tenho um cantinho de Páscoa. Ana, não tenho lã, não tenho pompom. Tem algodão? Algodão já é um coelhinho. A criança vai imaginar. Quanto menos definido o objeto que eu trago, melhor. Quanto menos olho esbugalhado, proporções, que nem eu falei na live passada, que não correspondem a um coelho de verdade, melhor. Esse algodãozinho já faz a Páscoa, se a gente souber transformar, criar ambiente, carregar a imaginação da criança, né? Então, olha só, eu posso ter um coelhinho de algodão, eu posso ter um coelhinho de pompom e eu posso ter o coelhinho com papel toalha, que eu já deixei o tutorial. Páscoa tá feita. Eu não preciso do ovo estroboscópico, Kinder Ovo, que tem surpresa, que tem presente, que tem plástico, que tem lixo. Não preciso. Então, isso também é cuidar desse elemento fogo. Então, para quem está chegando agora, eu estou falando sobre as 4 ações essenciais que um educador precisa ter na Páscoa para celebrar com crianças. E eu falei aqui desde o início, para quem já está, mas vocês vão tendo paciência que eu vou acolhendo sempre quem está chegando para a pessoa conseguir ficar aqui abraçadinha com a gente, né? Eu disse que a celebração que eu estou tratando aqui é com crianças, mas quem faz é o adulto, é o educador. Então eu preciso de vocês, presentes aqui com o coração aberto, e eu vou falando e você já vai criando o que é possível para a sua vida, tá? Já falei das estações do ano como pano de fundo das festividades. Aqui no Hemisfério Sul a gente vai viver Páscoa com pano de fundo do outono, que vai chegar dia 20 oficialmente, mas já está no ar. E a Wanda e outros que estão lá no Hemisfério Norte vão vivenciar a Páscoa com pano de fundo da primavera. Isso traz qualidades diferentes, mas essa festividade da Páscoa vai falar para a gente sobre morte e ressurreição, metamorfose, renascimento, transformações. E aí dessas 4 ações essenciais, eu falei da primeira. Primeira coisa que a gente tem que cuidar, da atmosfera. A atmosfera da festa. E falei que essa atmosfera está ligada ao elemento ar, a tudo que é invisível, tudo que é sutil, que a criança não vê, mas ela percebe, ela sente. Como a gente entra numa casa, numa ruína, numa cidade, a gente fala, nossa, ai, não gostei. Ou, ai, que lugar gostoso, quero ficar aqui o resto da vida. A gente sente algo, e é desse algo que eu estou falando. E essa atmosfera para a gente criar, a gente precisa ter uma relação com a natureza e com esse pano de fundo que é a estação do ano, colher coisas, observar, né? Ter uma relação ativa com o que está vivo e também olhar para dentro. O que eu acho da Páscoa? Como é que eu vivi a Páscoa na infância? O que eu gosto, o que eu não gosto? Que tradições eu quero perpetuar, que outras eu quero trazer como novidade para minha família? Que experiências eu tive, que motivações eu tenho, que crenças eu tenho, né? E aí sim, é o momento de estudar, de preparar, de ler, de pesquisar.
tá? Pra gente alimentar a nossa alma. Aí eu falei que a segunda ação era cuidar do ambiente. Tudo que é concreto, elemento terra, é visível, a criança vê, a criança toca, a criança cheira. Então a gente pensar nessa concretude e planejar o que eu vou trazer. Quais histórias, quais cantigas, que decoração, eu vou fazer algo novo, eu vou tirar da minha caixinha de Páscoa algo que vai voltar para minha casa, é um pano diferente, é uma almofada, é um quadro, é uma transparência, não sei. Que alimentos? Então pensar nos sentidos da criança que trazem corpo para ela, que é elemento terra também. Então o alimento, o cheiro, olfato, visão, paladar, os 12 sentidos que a gente tem. Brincadeiras, atividades. E aí eu falei da terceira ação essencial. É tudo que é fogo agora. O que eu consigo realizar, materializar, trazendo atmosfera e ambiente para a criança, mas com a minha motivação interior, com os meus valores. E aí é a hora que eu faço escolhas. Né? E eu falei, eu dou sempre o exemplo do ovo de supermercado, porque o ovo de supermercado é um abacaxi que a gente tem na mão na Páscoa. A gente tem na mão, não, a gente tem na vida, quando entra no supermercado. Né? A gente olha 500 mil ovos coloridos com plástico, com presente, com surpresa. E as crianças querendo, né? E a gente fica com esse abacaxi na mão, o que eu vou fazer? Então, que valores eu quero transmitir, tá? Lembrando que a gente tem todo esse advento que antecede a Páscoa, temos a Quaresma, a gente tem a Semana Santa, né, como esse período pascal super importante, e a gente tem o domingo de Páscoa. E muita gente só pensa no domingo de Páscoa, mas a gente tem muita coisa para fazer. E aí vocês já devem, inteligentes como são, falar, se a Ana falou de elemento ar, se a Ana falou de elemento terra e de elemento fogo, tá faltando a água. É isso mesmo, tá faltando a água. E onde é que a água entra aqui, né? É importante, então, cuidar da atmosfera, cuidar do ambiente, cuidar das ações dessa chama que vive e cuidar das memórias que eu estou criando. Então, tudo que é memória, tudo que é fluxo, tudo que flui com as águas que eu vou recordar lá na frente, né? É o que a gente está semeando agora. Não subestimem o poder das memórias. As memórias, pensa aí, volta lá para tua vida, não só para tua infância, mas para várias fases da tua vida. Se a gente não toma cuidado, a gente vive só do passado, né? A gente vive só de memória. Deixa eu beber um golinho d'água com a minha voz. Ficou um pouquinho rouca. Acho que agora melhorou. Então, assim, quando a gente celebra com a criança, quando a gente vivencia tradições, rituais, ciclos, como as estações do ano, a gente vai criando memórias. A gente chama hoje muito de memórias afetivas. Mas muitos de nós temos memórias horripilantes de algumas vivências, que a gente não quer que se repitam. E ok, nós somos adultos, a gente consegue olhar para essas memórias, entender e fazer com que elas fiquem ali de lado. Sem muita coisa. Algumas memórias horripilantes se transformaram em traumas, mas eu estou falando daquelas vivências que a gente fala, meu Deus. Eu tenho uma de Natal que eu vou compartilhar aqui, que é assim, o meu tio, tinha um tio lá que ele sempre se vestia de Papai Noel, né, com aquela roupa, com aquela barba. E a gente achava que era o Papai Noel. E esse tio tinha uma unha, sabe quando o sangue é pisado assim? Então, naquele dia ele não usou a luva de Papai Noel. E a gente viu a mão do Papai Noel com a unha daquele tio, só ele tinha, né? Então foi um choque, assim, de repente ter que lidar com aquilo e ter que lidar com as crenças do Papai Noel, né? Então esse é um exemplo que não é uma coisa muito, mas foi
deu um geladinho, deu uma congelada em mim, nos primos, né? Então não foi uma memória hiper agradável, mas a gente teve 25 mil memórias agradáveis, né? Para se sobreporem a essa. Então o elemento água, a ação que o educador tem que ter é cuidar dessas memórias. A gente não tem controle sobre o que vai ficar para a criança, mas a gente pode criar as melhores memórias possíveis, conhecendo o que é mais adequado para cada idade, fazendo essa Páscoa mais verdadeira para a criança, mais profunda, profunda com leveza. Olha só, de onde vem o profundo? O profundo vem desse meu trabalho como educador, daquilo que eu escolho, de tentar fazer o melhor que eu posso, né? A criança não quer o perfeito, ela quer o seu melhor. Ela quer ver que você está em movimento interior para fazer o melhor por ela. Então, quando eu vou lá e falo, nossa, esse ano eu dou conta de fazer o coelhinho de papel toalha que a Ana ensinou. E eu vou lá e faço, e passo um blushzinho, e escolho uma fitinha bonitinha, e crio um cenáriozinho super lindo. Eu fiz o meu melhor. Isso vira memória afetiva para a criança. Capaz de no ano que vem ela pedir a mesma coisa. Cadê aquele coelhinho? E ela vai te ajudar a montar, né? Então, o que é que vai ficar o que eu gostaria que ficasse na alma da criança? Essa é a pergunta que a gente carrega aqui. O que eu gostaria que virasse memória, recordação, alimento para a alma, germe para a Páscoa do ano seguinte, germe para a vida adulta dessa criança, para que no futuro ela queira ser um educador que cuida da imaginação das crianças, que cuida dos ciclos do ano, que cuida das vivências singelas com todos os estímulos, atmosfera, etc. Né? Então, pensa assim, o que eu faço na Páscoa de agora não fica só agora, fica para o ano que vem, fica para a juventude, fica para a fase adulta dessa criança e fica para outras gerações que essa criança vai influenciar. Então, gente, pensa que não dá para a gente não fazer nada na Páscoa de 2024, né? A gente tem que fazer algo agora porque isso é semente para outras gerações. E a cada ano, o ciclo da vida nos dá de presente a possibilidade da gente viver de novo a Páscoa, da gente viver de novo o outono. É um presente para a gente poder ressignificar, tirar véus, se aprofundar mais, fluir melhor, criar novas possibilidades. Então, a vida ela tem ciclos que permitem com que a gente sempre cresça melhor e se desenvolva. O que eu vou fazer? Né? O que eu quero deixar agora que esse elemento água, né, vai tomar conta dessas memórias, dessas recordações da criança? Para a vida inteira. Né? Então, eu digo que hoje o que eu faço, o meu trabalho com a infância, com alguns resgates, com alguns cultivos de narrativas, né, de práticas, é para que isso começou quando eu era pequena. Uma semente foi plantada em mim e eu pude plantar na minha filha e ajudar outras crianças, e ajudar outros educadores, porque eu quero realmente que isso seja vivido de forma verdadeira, autêntica. A gente carrega a Páscoa, essa é uma pergunta que eu sempre recebo, como uma herança cristã. Eu não frequento igreja católica, eu gosto de conhecer todas as religiões, todas as tradições, tenho compartilhado muito aqui esses dias nos stories, no Instagram, minha experiência agora na Guatemala, né, que é um país que tem a Semana Santa considerada patrimônio cultural imaterial da humanidade. Então a Unesco deu esse título para Guatemala porque as tradições de Páscoa, da Quaresma até a Semana Santa, são muito fortes no país.
E eu fui lá também para conhecer isso. E eu gosto de conhecer, né? Eu gosto de conhecer o que várias tradições fazem. Mas no que diz respeito à Páscoa enquanto festividade, a gente tem imagens, né, que o cristianismo deu pra gente. Mas eu não preciso ser uma católica que vai à igreja tomar hóstia para vivenciar bem uma Páscoa. Porque a Páscoa ela tem uma grande mensagem, que é morte, ressurreição, morte e renascimento. E isso a gente vê na plantinha, no animal, em mim. Então, essas imagens dessa religião, elas não nasceram ali, elas vêm de culturas pagãs que antecedem tudo isso, mas foram ressignificadas. E hoje a gente precisa vivificar as tradições que a gente carrega. A gente não pode mais repetir sem consciência. Esse momento da humanidade exige de nós que a gente faça tudo com mais consciência. Tomando as nossas decisões agora com o nosso eu, com a nossa individualidade, e não só passando, empurrando com a barriga. Então a gente pode conhecer, estudar, aprender e ver o que eu quero fazer. A partir do meu coração, não só do racional. É tempo de cabeça, mente e coração juntos. Então essas vivências que eu gostaria que vocês oferecessem para as crianças, elas têm que ter esse tempero para mim, de coração e mente, né? Para que tenha calor e luz, pensar e sentir trabalhando juntos. Então, eu trouxe essas 4 ações essenciais para vocês, pedindo para vocês cuidarem da atmosfera, elemento ar, do ambiente, elemento terra, das ações, elemento fogo, e das memórias, elemento água. Para que vocês se inspirem com esse caminho, com os 4 elementos e ganhem base para oferecer uma festividade muito especial para as crianças de vocês. E antes de trazer uma história, eu falei já no começo que eu ia, ao final da minha fala, convidar vocês para nesse sábado, dia 16 agora de março, vocês virem, passarem a tarde comigo no intensivão de outono e Páscoa. Esse ano a gente vai ter 4 intensivões de novo. E a cada época do ano eu vou trazendo uma estação e uma festividade importante para a gente conseguir vivenciar esses ciclos juntos, né? Então eu tenho alguns convites aqui. Primeiro é para o intensivão de outono e Páscoa, que vai acontecer sábado das 12h30 às 17 horas. Um super aulão com parte teórica, símbolos, origens dessa festividade, o que é celebrar com crianças, o que é celebrar em comunidade, o que a gente pode fazer de concreto na Páscoa com as crianças, tendo o outono como pano de fundo. O que a gente pode fazer ao longo do outono, porque ele dura 3 meses. Olha que lindo. Então eu te convido para clicar depois no link da bio, conhecer o intensivão de outono e Páscoa e, se Deus quiser, estar com a gente, né? Se preparando não só para a Páscoa de 2024, mas para todas as Páscoas que virão na sua vida e das suas crianças, né? Ai, que delícia! Que delícia, Almeida Ales, não sei como é que fala. A Dora também já falou, a Wanda, tem gente chegando, que delícia. E a gente cria junto, com a experiência de cada um. Quero trazer bastante relato das minhas vivências na Guatemala, esse vai ser um diferencial desse intensivão de Páscoa. Histórias também diferentes que eu estou traduzindo, correndo para traduzir. E além desse aulão que fica gravado, mesmo quem não puder estar junto ali ao vivo no dia 16, sábado agora, a pessoa pode depois, né, assistir, mesmo que não possa estar ao vivo. Vai ter até o período da Páscoa para poder se preparar. Educadora de adolescentes e uma instituição de acolhimento. Faça. Tem muita coisa que a gente precisa plantar no coração deles em instituição de acolhimento. Trabalhei muito com essa população quando eu era bem novinha, viu, Mary Jane? Então eu gosto muito desse tema. Eu dava aula em abrigos, na época a gente falava abrigos.
A gente ia fazer treinamento de educadores, de conselheiros tutelares, a gente viajava um monte, a equipe da ONG dando esses cursos. Mas enfim, voltando para a Páscoa. Você vai disponibilizar as histórias por escrito também? Sim, tá tudo em PDF, tá? E com orientação para as idades e etc. Tutoriais. Isso, Carlotices no quintal, atmosfera, ambiente, ações e memórias conectados aos 4 elementos, tá? Quero convidar também para vocês fazerem parte de uma comunidade no WhatsApp, que é a Roda do Ano. O ano inteiro eu vou colocando coisa lá para ajudar vocês a se conectarem com as 4 estações e essas 4 festividades que estão ligadas às 4 estações. Então vai ser um grupo aberto, né? Essa semana eu já compartilhei um monte de tutorial, um monte de coisa de Páscoa. Dora, o legal dos seus cursos e a sua generosidade em compartilhar conosco os arquivos riquíssimos. É isso, né, Dora? A gente tem que entrar em movimento, fazer o mundo mudar e melhorar para a gente cuidar das crianças. Elas estão sedentas e a gente precisa oferecer esse alimento de alma para elas, né? Então, convite para fazerem parte da comunidade WhatsApp, a Roda do Ano. Estou colocando lá vídeo e um monte de coisa. Para fazerem parte do intensivão de Páscoa, que é sábado agora. E como faz a participar do Otis? Fernanda, tem uma aula gravada lá. Ai, que bom que você se inscreveu. Tem um link, eu acho que está na bio. Se não, escreve no direct que a gente manda, porque quando a pessoa entra nessa comunidade, eu gravei uma aula sobre os ritmos que a gente tem que trabalhar com as crianças. Os ritmos da natureza, como entrar em conexão, né, da educação das crianças, como proporcionar uma educação que considere esses ritmos da natureza no dia a dia da criança. Então é um aulão gratuito, para a gente já começar a se sintonizar com as estações do ano, com a natureza e tal. O que eu quero, gente, é que as crianças não intelectualizem a natureza. Eles têm que ter intimidade com a natureza. Tem que, né? Tem uma criança que entrou na escola onde eu trabalho, agora, em fevereiro. E a mãe falou que a família inteira está encantada. Porque agora o menino anda olhando as plantas, 2 aninhos, hein? Onde tem terra ele quer mexer na terra, onde tem areia ele tá na areia, ele joga para cima, ele passa no corpo, ele ganhou intimidade. É isso que a gente precisa fazer com as crianças, fazer com que elas voltem a ter intimidade, mas a gente também precisa ter intimidade, né? Mas enfim, e o terceiro convite que eu tenho para fazer é que em breve vai começar dia 25/3 o Encontros à Luz dos Contos, ciclo outono. Que a gente olha para os contos de ouro que tem a atmosfera de outono, contos do mundo inteiro que eu vou selecionando, que tem a atmosfera daquela estação do ano, e de 15 em 15 dias a gente se reúne para mergulhar nas imagens daquele conto. Mas depois eu vou falar disso, que é dia 25 que vai começar, né, o Encontros à Luz dos Contos outono, mas eu já estou aqui bombando no outono. Agora, meu convite é para esse sábado, para o intensivão de Páscoa e outono, que vai acontecer à tarde. E vai ficar gravado para quem não puder estar lá. Mas quem tiver vai ser ótimo, porque a gente troca, tá bom? Então, olha, se precisar rever essa live, eu vou deixar ainda aqui um tempinho. Dá para vocês compartilharem com outras pessoas. Lembre-se desses 4 elementos, né, dando base para a celebração de Páscoa que vocês vão fazer com as crianças. E quem quiser se aprofundar, eu espero no intensivão de Páscoa, sábado, das 2h30 às 17h. Ó, dá para organizar compras, a casa, almoço e depois falar, gente, agora é um tempo que eu vou dedicar para a nossa Páscoa, né? Isso, a Dora é dessa, tá no ciclo, já fez o ciclo primavera e verão do Encontros à Luz dos Contos. E vamos lá seguir no outono, né? É isso. Quando a gente vai lendo contos com ritmo de 15 em 15 dias, as imagens vão entrando dentro da gente e nossos sonhos mudam, nossa intuição muda, a gente começa a ter familiaridade com uma das histórias e das imagens num outro nível. Mas depois eu faço uma live sobre isso, para a gente olhar para os contos de ouro, né, e poder se encontrar lá também.
Então eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui hoje, né? Deixar, se alguém tiver alguma pergunta, falar para vocês, não subestimem o poder que vocês têm nas mãos de fazer uma Páscoa inesquecível, que pode transformar a vida da sua criança. E isso não significa excesso de consumo, gasto de dinheiro, rococó, muita informação, 20 histórias diferentes para... Não. É o simples, é o verdadeiro, é o essencial, é aquilo que toca o meu coração de educador, que pode reverberar e ecoar no coração da criança. E é isso que eu quero aprofundar com vocês no intensivão de outono e Páscoa do próximo sábado, tá bom? Então, se vocês não tiverem perguntas aqui, eu aguardo as perguntas lá no intensivão, quando eu começar a expor, né, essa relação da Páscoa com o outono, o que é importante numa celebração com crianças, como eu fomento a força da comunidade nessas celebrações, né? O que a gente faz para a gente num trabalho mais meditativo e interior do educador, no outono e na Páscoa, e o que a gente pode oferecer como imagens e vivências para as crianças, tá bom? Então, muito obrigado para cada um que esteve aqui, e lembrem-se dessas 4 ações ligadas aos 4 elementos. Começa já cuidando da atmosfera, que é o primeiro passo que eu falei para vocês. Aquilo que é sutil, aquilo que é invisível, mas que está dentro de você. Obrigada, Carlotices. Obrigada, Fernanda. Até sábado. Muito bom, estou feliz. E que ajudem a divulgar para outras pessoas, né? Compartilha a live, fala do intensivão e a gente vai fazendo essa onda reverberar, né? Para a gente ter um mundo diferente para as crianças. Beijo no coração de todo mundo. Tenham uma ótima noite de um sono reparador e com muitos sonhos bonitos. Até sábado, Almeida, Alês. Beijo no coração de vocês. Até a próxima.